5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente. E agora a gente vai ver fonte de tensão linear. O que a gente vai ver? Função do transformador, ponte de diodos, filtro de tensão de Ripple, regulador barra estabilizador de tensão. E por último a gente vai ver uma explicação geral de como funciona passo a passo a minha fonte de tensão linear. Vamos lá. Esse aqui é o transformador que a gente usa em bancadinha, né? Um transformador de baixa potência. Ele tem aqui, ó, o seu primário e o seu secundário aqui de azul. Normalmente o primário ele vem com 3 fios aqui de entrada. Significa o quê? O fio do meio aqui, o central, se chama center tape, que é para você poder usar ele bivolt. Você usa 110, ou seja, 127 ou 220 volts. E aqui na minha saída, normalmente, vem um transformador de quê? De 12 mais 12, ou só de 12 volts, ou só de 24 volts. Então, aqui, nesse caso aqui, eu tenho 3 fios de saída. E o fio central também é o center tape. Eu posso usar 12, ou posso usar o 12 mais 12, que dá 24. Fica a critério. Então temos aqui, ó, normalmente em fontes lineares são transformadores abaixadores de tensão. Entra aqui 127 ou 220 e abaixa para 12, ou abaixa para 24, ou abaixa para 12 mais 12. Depende de como que está ligado aqui o primário e depende da carga que você quer, né, alimentar no teu circuito. O primário não possui contato elétrico com o secundário, isolado eletricamente. Por que isso? Entra aqui 220 volts ou 127 no meu primário. A corrente, quando passa por um condutor, ela gera um campo magnético. Se a corrente alternada entrar aqui no meu primário, ela vai passar pelo condutor do meu primário, vai gerar um campo magnético alternado. Esse campo magnético vai ser concentrado aqui pelo núcleo de ferro desse transformador, para ficar mais forte, e vai induzir uma tensão no meu secundário. Então é por indução magnética. Então o meu campo alternado aqui do primário, ele vai encostar, né, aqui no meu secundário e vai gerar corrente alternada. Esse é o princípio. Então não existe contato elétrico, é por campo magnético, ele induz uma tensão no meu secundário. A transmissão de energia do primário para o secundário através de campo magnético. Acabei de explicar. E aqui eu tenho uma relação de tensão, espira e corrente. Então, se eu quero saber, exemplo, está entrando 220 aqui, e aqui está 12 volts de saída. Então, meu V1 é 220 e o meu V2 é 12 volts. Vamos supor aqui que no meu secundário esteja saindo uma corrente de 1 ampere. Então, qual é a equação que eu vou usar? Eu vou usar a corrente e tensão. Eu não vou precisar usar a relação de espira. Então, eu só uso V1 e V2 e 2 e 1. Já que vamos supor que minha saída seja de 2 amperes, aqui eu tenho 220 dividido por 12, aí aqui eu vou ter 2 amperes dividido por I1 que eu não sei. Multiplico o cruzado, eu vou achar o valor do meu I1. Eu achando a corrente do meu secundário, do meu primário, eu vou saber qual o fusível que eu boto aqui para poder proteger o meu circuito. Ponte de diodo. Vou mostrar para vocês aqui agora alguns tipos de ponte de diodo. Tem aqui esse encapsulamento de 4 terminais. Tem aqui, ó, o primeiro terminal negativo, o último positivo e os dois do meio aqui é a entrada alternada. Nesse caso aqui, ó, o SMD, eu tenho aqui, ó, a minha entrada AC, esse símbolo aqui do tio, minha parte negativa e positiva. Tenho esse tipo aqui também, muito usado, né, para poder fazer circuito. Esse aqui é de corrente trifásica. Então você vê que os 3 primeiros furos aqui é para entrar o R, o S e o T, que é as minhas 3 fases. E a minha saída aqui, positivo e negativo. Vê se consegue enxergar aqui, ó, o símbolo aqui, ó, 6 diodos ligados e a minha entrada aqui alternada. Esse aqui é meu símbolo da minha ponte de diodo monofásica. Então entra aqui, ó, fase neutra. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela tanto desce para esse diodo quanto para esse. Eu preciso que aqui na minha saída seja positivo e aqui embaixo negativo. Então segue comigo. Entra aqui, ó, uma tensão alternada.
Quando a tensão alternada ela entra no anodo do meu diodo, ele deixa passar somente a tensão positiva e corta o ciclo negativo. Pro lado de cá, minha tensão alternada chega aqui, ela entra no cátodo e deixa passar somente o ciclo negativo. Quando chega aqui embaixo, a mesma coisa. Ela chega aqui, passa no meu anodo, deixa passar somente o ciclo positivo. E quando ela vem para esse diodo aqui, ela deixa passar somente o ciclo negativo. Então aqui é positivo e aqui embaixo é negativo. A minha tensão de saída é a minha tensão de entrada, que é o meu Vin aqui, multiplicado pela raiz de 2. O que é Vin vezes a raiz de 2? É a minha tensão de pico. Menos 1,4. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que é esse 1,4 aqui. Frequência. A frequência de saída. A minha frequência de saída aqui, ela vai ser igual a 2 vezes a minha frequência de entrada. Pô, mas aqui é corrente contínua. Como assim vai ter frequência? Vou explicar também mais para frente como é que ele dobra essa frequência. Ó, filtro e tensão de Ripo. Meu filtro aqui é o meu capacitor eletrolítico, que ele bota na saída aqui da minha ponte de diodo. Eu coloco aqui, ó, um capacitor, e ele vai filtrar essa tensão. Só que é o seguinte, esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico aqui, é da minha ponte de diodo ou de um circuito de onda completa, é o mesmo gráfico. O capacitor, ele carrega e descarrega, né? Então o que ele fica criando? Ele fica criando uma tensão de Ripo. Essa tensão de Ripo aqui, ela é indesejada. Eu preciso eliminar ao máximo essa tensão de Ripo, porque existem alguns circuitos que são muito sensíveis à variação de tensão e podem ser queimados. Então a ideia aqui é você eliminar essa ondulação aqui da tensão de Ripo. Aqui embaixo eu tenho um gráfico de o circuito de meia onda. Olha só, olha o tamanho da minha tensão de Ripo do meu circuito de meia onda. Então você vê que quanto maior a minha tensão de Ripo, pior para o meu circuito sensível. Então, por isso que eu uso aqui a ponte ou onda completa, porque o ciclo aqui, ó, é um próximo do outro, e quanto maior a frequência, menor o Ripo. Então você pode ver aqui pela fórmula, a tensão de Ripo é igual a corrente contínua ou a corrente de pico na carga, né, dividido pela frequência vezes a capacitância. Perceba que a frequência e o capacitor é inversamente proporcional à minha tensão de Ripo. Então, uma das formas de eu diminuir a minha tensão de Ripo aqui é aumentar a frequência ou aumentar o valor do capacitor. Normalmente em fontes lineares, pelo transformador aguentar somente uma frequência de 120 Hz por ser núcleo de ferro, a gente aumenta o valor do capacitor, fica aquele capacitor grandão. Agora aqui existe a diferença na fonte chaveada. Quando a gente usa a fonte chaveada, a gente aumenta a frequência. Por isso que você vê lá os capacitores tudo pequenininho. Porque aqui, ó, quanto maior a minha tensão de Ripo, menor fica sendo o meu capacitor, que é inversamente proporcional. Então eu tenho que aumentar muito o capacitor para poder mexer. Só que eu também posso mexer aqui na frequência. Então eu prefiro aumentar a frequência do que aumentar o capacitor na minha fonte chaveada. Então na fonte chaveada ele bota o transformador com núcleo de ferrite, que aguenta a frequência de 1 kHz, em MHz e assim vai. Então é muito comum na fonte chaveada você aumentar a frequência ao invés de aumentar o capacitor. Por isso só tem capacitor pequeno na fonte chaveada e na fonte linear só tem capacitor grande por causa da limitação do transformador com núcleo de ferro. Vamos lá. Regulador / estabilizador de tensão. Eu tenho aqui, ó, meu regulador LM317. Normalmente ele é montado para poder me dar um circuito com tensão de saída ajustável. Essa aqui é a fórmula dele, 1,25 vezes 1 mais R2 sobre R1. O que esse é 1,25? Significa o seguinte: quando eu boto minha tensão no mínimo, ela não zera. O máximo, né, o mínimo que ela vai ali é 1,25, não deixa zerar. Então aqui, essa relação de R2 com R1 é que vai me dar a minha tensão de saída. Lembrando o seguinte, aqui na minha entrada, vamos supor que na minha entrada seja 12 volts. Eu não posso querer variar aqui 12 volts na minha saída. Então, se eu quero 12 volts na minha saída ajustável, eu tenho que ter no máximo aqui na minha entrada 15 volts, 20 volts, 30 volts. Tem uma tabela, né, que fala qual a tensão máxima de entrada aqui, para que eu possa ajustar outra aqui. Então,
Se eu quero ajustar 12, eu nunca posso botar 12 aqui na minha saída, eu tenho que botar uma tensão maior. Temos aqui um regulador LM78, 05, 012, 012 não, 12 e assim vai. Então esse aqui é de 1 ampere, ele é fixo, não precisa ficar ajustando ele. E aqui a minha tensão de entrada é o mesmo caso. Se eu quero 12 aqui na minha saída, no mínimo aqui ó, 15 volts, 20 volts na minha entrada. Esse LM aqui, ele é até de 3 amperes. Esse 78 aqui, ele é de 1 ampere. E temos aqui também o mais comum, que é meu regulador transistorizado. Esse aqui, a minha corrente de saída aqui de controle, depende muito da potência que o meu transistor ele suporta. Então, se eu quero regular aqui 3 amperes, 4 amperes, 5 amperes, só basta consultar a tabela do meu transistor e ver se ele suporta ou não. Se suportar, você coloca e vai. E aqui no caso do LM317, ele regula até 3 amperes, né, normal. Se você quer passar 4 amperes, você não pode mais usar ele. E aqui só é 1 ampere, você não pode mais usar ele para 3 amperes, a não ser que você faça o pulo do gato. Quer colocar aqui um transistor aqui na minha entrada, para ele poder roubar a corrente, passar aqui por cima dele na minha saída. Esse é o único jeito de você controlar mais de 1 ampere aqui no 78 ou mais de 3 amperes aqui no LM317. Então eu aconselho melhor usar esse aqui, ó. Que o transistor ele existe de várias potências, regula 10 amperes, passando entre o coletor e o emissor, 15, então depende muito. Então essa aqui é a fórmula. Para eu achar a resistência para limitar a corrente aqui para o meu diodo é o que? Tensão de entrada, que é a minha tensão que vem do capacitor, menos a tensão do diodo N, que é a tensão nominal dele, dividido pela corrente que passa por esse resistor, e a corrente do meu IZ, que você tem a tensão dele e tem a potência. Você faz a lei de Ohm, você vai achar a corrente IZ. Agora uma explicação completa. Pensa comigo. Entra aqui a tensão alternada, como eu falei lá na frente. Normalmente ele abaixa a tensão, e essa tensão chega aqui no ponto A e no ponto C da minha ponte. Então o que acontece? Quando ela chega aqui no ponto A e ponto C, ela se divide. Ela vem para cá para o D1 e vem para o D4. Repare que o meu D1 e o meu D3 estão azul e o meu D4 e o meu D2 estão vermelho. Olha aqui o gráfico. Aqui embaixo você pode ver que o meu D1 e o meu D3 é esse pulso azul e o meu D2 e o meu D4 é esse pulso vermelho. Como é que a corrente faz aqui? Ela chega aqui no ponto A, passa por D1, chega em B. O B é o mesmo ponto que o capacitor. Ele desce para o ponto D. Ele sobe de novo e vai até aqui de novo no ponto D. Já que ele é positivo, né, porque ele veio aqui do ponto A, ele veio aqui só o semiciclo positivo, ele chega positivo aqui no D. Então você pensa, ele tem que retornar. Então ele desce para o D3, vem aqui no ponto C e retorna para a bobina. Aqui, vindo aqui para o meu D4, ele chega aqui, ó, o semiciclo alternado. Aqui no catodo, ele deixa passar somente o negativo. O negativo chega no ponto D, certo? Chega no ponto D, ele vem e passa, calma aí, ele chega aqui no ponto D, vem aqui no negativo do capacitor, sobe aqui até o ponto D. Quando ele chega aqui no ponto B, ele desce aqui para o D2, né? Para o D2, porque é negativo, né? Que se fosse o positivo ele não passaria. Chega aqui no D2, aqui no ponto C e retorna para o circuito. Então você vê que todo o semiciclo, né, ele conduz em 2 diodos ao mesmo tempo. Então daí que vai sair o que? No meu ponto B e D, a minha tensão de saída é o que? Vin vezes raiz de 2, que é a minha tensão de pico, menos 1,4. Esse 1,4 aqui é essa explicação que eu acabei de dar. Quando uma tensão passa no meu diodo, dá uma queda de 0,7. Já que o semiciclo aqui positivo ele passa em 2 diodos, esses dois azul, então é 0,7 mais 0,7, que dá 1,4. Certo? Então tem aqui o caminho de D1 e D3, esse semiciclo aqui azul, e o de D2 e D4 é esse aqui vermelho. Então aqui passo a passo. A minha tensão de Ripple, essa fórmula aqui que a gente já conhece, que é a corrente que vai passar aqui na minha carga dividido pela frequência vezes o capacitor. Então agora aqui na minha saída B e D fica a critério do que você vai usar. Você vai usar regulador de tensão LM317, se você vai usar o 78, se você vai usar a transistorizada. Então para cada um existe um cálculo, né?
e você pode escolher qual que você vai usar aqui. Então, esse é o funcionamento da fonte. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, pergunte aqui embaixo aqui que eu vou responder. Valeu!